Olá pessoal, eu sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós vamos dar continuidade à análise do processo evolutivo dos vertebrados, focando um pouquinho mais no desenvolvimento da espécie humana. A gente vai analisar um pouquinho desse cladograma, desse gráfico evolutivo, analisando aí de que maneira alguns animais surgiram, as características, sempre focando aí na espécie humana, tá? Isso daqui tudo, todo esse cladograma que está disponível para vocês, é um cladograma representando, e você não precisa decorá-lo, tá? Pelo amor de Deus, mas ele representa as relações evolutivas entre os animais que são considerados primatas. Nós, primatas, tivemos uma origem evolutiva há mais ou menos 70 milhões de anos e representamos um dos grupos mais importantes dos mamíferos. Mas vamos pegar aqui um pouquinho da história do planeta, do que acontecia nesse período. A gente viu em aulas anteriores que os mamíferos são indivíduos que surgiram há mais ou menos 200 milhões de anos. E que esses animais, quando surgiram, eram animais de pequeno porte, arborícolas, noturnos, insetívoros, até porque, na época, os dinossauros dominavam o planeta. Então não dava para competir naquele período com animais daquele porte. Durante muito tempo, eles mantiveram essas características, mas aproximadamente 65, 66 milhões de anos houve a extinção dos dinossauros, o que permitiu uma explosão nos mamíferos. E um dos principais grupos que explodiu em quantidade de organismos, em biodiversidade, foi o grupo dos primatas. Surgiu há mais ou menos 70 milhões de anos e após a extinção dos grandes répteis, dos dinossauros, eles conseguiram conquistar o ambiente planetário, conseguiram conquistar o nosso ecossistema. E por quê? Porque os primatas apresentam essas vantagens adaptativas. A primeira e a mais importante delas, nós primatas desenvolvemos um polegar oponível. O seu polegar, ele está aqui, orientado de maneira oposta aos seus demais dedos, permitindo um movimento de pinça, o que nos permite manipulação de objetos de maneira muito mais precisa. Imagine só, você vai escovar seu dente e você não tem um dedo polegar. Você até consegue, mas não com a mesma precisão. Você vai tocar um determinado instrumento musical, sei lá, uma guitarra, alguma coisa assim, você até pode, mas você não vai ter a mesma precisão sem o seu polegar. Tarefas manuais do nosso dia a dia básicas, elas são muito mais bem executadas graças à presença desse movimento de pinça. E além disso, os primeiros primatas que surgiram também eram arborícolas, também tinham hábitos noturnos, eram animais de pequeno porte. Então, para poder se deslocar de uma árvore para outra, esse movimento de pinça, de fechar a mão, era um movimento muito vantajoso. Sabemos ainda que nesses animais houve a formação, houve o desenvolvimento de uma visão binocular. Os olhos foram deslocados para a porção frontal da face e a partir desse momento, a imagem que o olho forma é basicamente a mesma imagem que o outro olho vai formar e essas imagens vão ser sobrepostas, criando a ideia de profundidade, criando uma ideia de visão em 3D. E isso foi fundamental porque se você é um animal arborícola, você vai saltar de uma árvore para outra e você erra o cálculo do salto, você vai cair, provavelmente você vai morrer. Não de imediato, mas talvez depois, porque você quebra uma perna, alguma coisa, fica mais lento, não consegue fugir de um predador, isso vai gerar sua morte. Então, visão binocular foi fundamental. Além disso, a cintura escapular, que a gente já havia comentado para os tetrápodas, ela se desenvolveu bastante nos primatas, permitindo a livre movimentação e a independente movimentação dos membros superiores. Ora, eu tenho membros superiores mais móveis e eu tenho um movimento de pinça. Então, eu posso me segurar em um galho com uma mão e coletar alimentos com a outra mão. Eu posso me segurar em um determinado galho com uma mão e me defender de um possível predador ou de um possível competidor com a minha outra mão. Isso foi graças a essa cintura escapular bastante desenvolvida. E além de tudo isso, nós primatas somos tipicamente caracterizados por apresentarmos um cuidado bastante significativo com a prole. Normalmente, a cada uma gestação, existe apenas um filhote gerado e esse um filhote vai ser muito bem cuidado, especialmente nos primeiros momentos, permitindo um desenvolvimento rápido do seu sistema nervoso, um desenvolvimento rápido do organismo com maneira geral, aumentando a chance de sobrevivência daquele filhote e, consequentemente, a sua chance de reprodução também. Isso tudo surgiu nos primatas, ainda hoje permanece, e desde aqui dos primeiros primatas a gente vai encontrar essas características. Qual é a ideia que eu quero representar aqui para vocês?
A ideia é que normalmente a prova, quando ela traz um cladograma, um gráfico evolutivo dessa maneira, ela vai te fazer algumas perguntas. Ela vai chegar e vai dizer, olha, o gorila é um animal evolutivamente mais próximo da espécie humana do que o chimpanzé. É um tipo de afirmação equivocada, porque se nós pegarmos aqui, ó, o grupo mais próximo, o grupo de animais mais próximos da espécie humana é o grupo dos chimpanzés. E como é que nós temos essa certeza? Porque aqui existe um ancestral comum exclusivo de chimpanzés e homens, representando então esses dois grupos como sendo grupos irmãos. São os dois grupos evolutivamente mais próximos. E hoje nós acreditamos que esse ancestral comum aqui, ele deve ter vivido cerca de 7 milhões de anos atrás, algo em torno disso daí. Viveu, e aí uma linhagem desse indivíduo deu origem aos chimpanzés e uma outra linhagem desse organismo deu origem à espécie humana. E é nessa origem da espécie humana que a gente vai dar continuidade a essa aula no próximo vídeo, tá? Até lá, pessoal!